Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 14/11, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Tem Bruno Henrique, tem John Arias, tem escalação do Flamengo que vai entrar em campo amanhã contra o Sport. Jogaço aí pelo Campeonato Brasileiro, decisivo, né, para o Flamengo. Já que é líder junto ao Palmeiras com a mesma pontuação, não pode deixar nenhum ponto escapar aí daqui para a final do campeonato. Torcedor flamenguista, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário, que isso é muito importante, ajuda muito no crescimento do canal, ajuda muito também no engajamento do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia, bora para as últimas informações. Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte. Sextou, né? Te aviso, inclusive, que o Globo Esporte amanhã começa mais cedo, 12h10. Isso porque 13h tem Brasil e Senegal ao vivo na Globo, direto de Londres. E é pra lá que eu vou conversar com Júlia Guimarães. Pô, que saudade de você, querida Júlia. Conta tudo de seleção brasileira pra nós aí, Júlia. Oi, Escobar, tudo bem? Saudade também. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Ingressos esgotados, viu, para esse jogo entre Brasil e Senegal. Cerca de 60 mil torcedores são esperados nas arquibancadas do estádio do Arsenal. Inclusive, o último treino da seleção hoje pela manhã, aqui em Londres, foi lá no palco do jogo. Em relação a time titular, Escobar, expectativa de mudanças na defesa. E a principal novidade deve ser a escalação do Militão, um zagueiro, na lateral direita, mas o técnico Carlo Ancelotti mantendo ali a base do time titular que goleou a Coreia do Sul na última data FIFA. A gente separou aí também um campinho com os prováveis 11 titulares do Brasil. Ederson no gol, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro de volta à lateral esquerda, Casemiro e Bruno Guimarães são os volantes, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo mais à frente. A gente separou um trechinho da entrevista do Carlo Ancelotti hoje explicando o motivo de improvisar um zagueiro na lateral, perdão, vamos ouvi-lo. Militão tem um perfil diferente de outros lateral direito, como pode ser Wesley, como pode ser Wanderson, e obviamente le vou pedir a ele se vai jogar nessa posição, diferente maneira de jogar, comparándolo com os outros. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, essa que dá mais solidez ao equipe atrás. Carleto também falou sobre a adaptação dele ao Brasil, essa vida nova aí de treinador da nossa seleção. Não, eu não estou acostumado a trabalhar de vez em quando. Eu trabalhava todos os dias. E agora é diferente, é muito bom para mim. Tenho a oportunidade de trabalhar em um muito bom ambiente, de conhecer outro país. O Brasil é um país fantástico. A recepção no país ha sido espetacular. A gente gosta muito de você, Ancelotti. Ele falou também da importância de se ter uma defesa forte. Você viu, né? Por isso a escalação do Éder Militão. Citou, inclusive, a seleção brasileira da Copa de 94, campeã, tetracampeã do mundo. Passava nada, né? Porque tinha lá o Dunga, o Mauro Silva na frente da defesa. Lá na frente, lembra, né? Romário e Bebeto. O Ancelotti sabe bem disso, provou desse veneno. Ele era auxiliar do Arrigo Sacchi, que era o técnico da seleção italiana. Foi vice para nós, né, Ancelotti? Ó, daqui a pouco tem a entrevista do Paquetá, agora um gostinho para a torcida do Flamengo. O Flamengo procurou o cara 2 vezes, Paquetá disse que estava querendo voltar, hein? Na verdade, foram em 2 momentos diferentes. O primeiro momento era ainda quando o Braz estava no Flamengo. Existiu esse contato, eu sei do desejo do Flamengo e eles sabem do meu desejo, da minha paixão pelo clube. O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia, né, já tinha terminado tudo, eu já sabia que eu poderia continuar jogando normalmente. Eu tive algumas conversas com o Felipe e eu tentei muito, só que infelizmente, né, mais uma vez eu entrei naquela tipo de respeitar o meu clube, de não forçar nada. As portas eu sei que vão estar sempre abertas para mim. E eu sei que em algum momento essa volta vai acontecer. Flamengo que amanhã vai enfrentar o lanternaço do Brasileirão, o Sport, lá na Arena Pernambuco. Pode terminar a rodada, inclusive, líder do Brasileirão, né? Bruno Halpen traz os detalhes do Flamengo para a gente estar aqui falando direto do CT do Flamengo. Fala aí, cara.
Salve, salve, Escobar, um grande abraço a todos. O Flamengo que fez o último treino agora pela manhã aqui no Ninho do Urubu, antes de encarar o Sport amanhã 6h30 na Arena Pernambuco. Os jogadores terminaram de almoçar nesse momento. 3 horas da tarde parte o voo fretado rumo ao Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Globo Esporte, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que seguem no departamento médico. Estou falando aí do Pedro, do Léo Ortiz, do Jorginho e do Alan. Bom, entre as novidades que podem aparecer no time titular amanhã, em relação à última partida, tá o João Vitor na zaga, o Royal na lateral direita, o Saul no meio-campo e também o Luiz Araújo no ataque. Também no ataque, o Bruno Henrique está liberado para a partida depois do julgamento de ontem no STJD. É o Flamengo tentando retomar a liderança do Brasileirão contra esse Sport que vem apavorado, 5 derrotas consecutivas. Claro, para assumir a liderança, o Flamengo precisa vencer o Sport e dar aquela secadinha no Palmeiras que encara amanhã o Santos no Clássico. Escobar, bom fim de semana, amigo. Pô, para você também, aproveite bastante. Bruno Halper nasceu para ser repórter. Pega o Sport amanhã, então, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E vou trazer o Bruno Halper direto do Ninho do Urubu, meu amigo, dando as boas-vindas para você. Bem-vindo mais uma vez ao Taon. Pelo menos tem a notícia do Bruno Henrique que está liberado para jogar o Flamengo, né? Que também tem desfalques importantes para esse jogo contra o Sport. Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon dessa sexta-feira. Falo aqui direto do Ninho do Urubu e o Bruno Henrique, sim, está liberado para encarar o Sport nesse sábado, 6h30, lá na Arena Pernambuco. Lembrando que lá no julgamento de setembro, o Bruno Henrique tinha sido condenado pelo STJD a 12 jogos de suspensão. Desde então, ele vinha atuando sob efeito suspensivo. Ontem, no novo julgamento no STJD, decidiu por uma multa de R$100 mil para o jogador, por 6-3. A maioria dos auditores entendeu que o Bruno Henrique, sim, compartilhou informações privilegiadas, mas que essa atitude não teria manipulado o resultado da partida contra o Santos lá em 2023 e também não teria prejudicado o Flamengo nessa situação. O Bruno Henrique foi denunciado por ter forçado um cartão amarelo e assim ter beneficiado apostadores no jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023 lá no Mané Garrincha. O Bruno Henrique ainda vai responder na esfera comum, lembrando que em abril desse ano a Polícia Federal indiciou o jogador por fraude esportiva. Bom, com Bruno Henrique, o Felipe Luiz encerrou agora há pouco a preparação para encarar o Sport no último treino aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores estão indo para o almoço nesse momento. 3 horas da tarde inicia o voo rumo a Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Taon, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que estão no departamento médico. Relembrando essa lista rapidinho, jogadores que estão com as suas seleções: Alexandro, Danilo, Plata, Carrascal, Vinha, Varela e Arrascaeta. E os jogadores que estão no departamento médico: Pedro, Alan, Léo Ortiz e Jorginho. Assim, entre as novidades que podem aparecer no time titular amanhã, em relação à última rodada do Felipe Luiz, estão o zagueiro João Vitor, 18 anos, primeira vez como titular nesse Campeonato Brasileiro, também o Emerson Royal na direita, meio campo deve ter o Saul e também no ataque o Luiz Araújo. Vamos projetar um provável Flamengo para encarar o Lanterna Sport amanhã às 6h30 na Arena Pernambuco. Campinho na tela aí para vocês com o Rossi, aí o Emerson Royal, zaga formada pelo Léo Pereira, João Vitor e o Ayrton Lucas na esquerda, meio campo de Pulgar, De La Cruz e também o Saul, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, que, como a gente conversou no início da nossa entrada ao vivo aqui no Ninho do Urubu, está liberado para jogar essa partida. O Flamengo podendo retomar a liderança do Brasileirão contra esse Sport que vem numa grande crise, lanterna, 10 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas. Lembrando que para o Flamengo assumir a liderança, claro, vai ter que dar uma secadinha depois no Palmeiras, no Clássico contra o Santos. Minha amiga Joana, um bom fim de semana, nos vemos semana que vem aqui no Taon. Combinado, meu amigo. Bom descanso ou bom trabalho, não sei se você está de plantão ou não, mas semana que vem a gente se encontra de novo aqui. Tá? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias do Flamengo. Tem Bruno Henrique, tem contratação de John Arias e muito mais. Deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro
da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias do Flamengo. O Bruno Henrique, ele está livre para jogar com a camisa do Flamengo. Só para contextualizar, hoje, quinta-feira, às 15 horas, teve o julgamento do Bruno Henrique. Na verdade, o julgamento do efeito suspensivo. O Bruno Henrique havia sido punido em 12 jogos, e aí teve efeito suspensivo, e depois de 2 meses veio esse julgamento. O julgamento durou ali um pouco mais de 2 horas, e o Bruno Henrique, ele teve 6 votos para que o Bruno Henrique fosse apenas multado e outros 3 votos para que o atacante fosse punido. O Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código, e a decisão não cabe recurso. O caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJ dele, pode jogar tranquilamente, não vai ter reviravolta, pelo menos na esfera desportiva, tá? E o Michel Assef Filho, que é o advogado do Flamengo, contratado pelo Flamengo para representar e defender o Bruno Henrique, disse o seguinte: acredito que a análise em relação ao que de fato ocorreu foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da operação penalidade máxima. Ficou evidente com a análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. Portanto, não caberia a aplicação do artigo 243 nem 243A, que tem uma previsão específica e que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade de suspensão do atleta. O Flávio Williman, que é vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, ele também falou sobre o assunto. O recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira. A importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta e até aos votos que entenderam a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas a importância de manter o fair play no esporte e de não se envolver em qualquer confusão que venha a causar violação ao regulamento de competições ou mesmo as regras do direito desportivo. Bom, galera, tá aí. O Bruno Henrique, ele, portanto, tá livre para jogar. Vai pagar essa multa de 100 mil. Obviamente, já tá cansado de contratar agências. E o que me passaram o Bruno Henrique não fez nenhuma... teve gente falando, será que o Bruno Henrique fez promessa? Não teve nada disso. Mas como já era de se esperar, o Bruno Henrique se mostrou muito aliviado com o resultado do julgamento. Ele estava muito apreensivo, nervoso, para pessoas próximas. Ele chegou a relatar isso, não escondeu nem um pouco o sentimento. No Flamengo, o entendimento é que, embora o atacante sempre tenha dito para eles que era inocente, que não tinha feito participado de nenhuma máfia, nada disso, o Flamengo entende que a tendência é que agora o jogador cresça, melhore o desempenho dentro de campo, porque, obviamente, embora mesmo você se sentindo inocente e sabendo que você é inocente, como o Bruno Henrique afirmava que era, é muito difícil você performar da melhor maneira possível, seja qual for sua profissão, tendo um problema desse na cabeça. Sobre acompanhamento com psicólogo, Bruno Henrique iniciou a terapia desde a fase da recuperação, da cirurgia no joelho, período, inclusive, que coincidiu com a renovação de contrato dele ou não. Ele iniciou a terapia lá nessa época e está fazendo até hoje, então ele não fez ou começou a fazer por conta desse problema. Vamos agora para o outro assunto, galera. Jornalistas insinuando que o Flamengo foi beneficiado no STJD. Bom, galera, o Rodrigo Ayashi, que foi auditor do STJD e votou apenas na multa de Bruno Henrique, ele participou do julgamento de Bruno Henrique, ele é flamenguista, foto dele com a camisa do Flamengo, com familiares com a camisa do Flamengo, estão viralizando. Gente, eu acho isso extremamente injusto, leviano. Você dizer que o cara votou a favor de o Bruno Henrique ser absolvido e apenas ser multado só porque ele é Flamengo, gente, isso é muito sério. Você está botando em pauta, duvidando o caráter da pessoa. Isso não existe. É a mesma coisa que eu noticiar aqui, eu vou dar um exemplo.
eu vou noticiar aqui que o Vasco vai acabar. E supondo que seja verdade, tá? E aí o Vasco vai acabar, eu noticiei. E aí os vascaínos começam a me xingar, me ameaçar só porque eu sou torcedor do Flamengo. Tô pegando, sei lá, uma comparação esdrúxula aqui, mas foi o que me veio à cabeça agora. Mas, gente, fazer isso... Torcedor fazer isso, eu até entendo, em rede social, a paixão vem no meio. Agora, jornalista, ficar insinuando isso ao vivo e em emissora grande, sério, gente, isso é muito sério. Tem que tomar cuidado com isso. Eu jamais... Por exemplo, teve o caso recente aí da visita da equipe de doping aos CTs. Todo mundo divulgando uma foto de uma pessoa que, teoricamente, fazia parte da comissão e que torcia para o Palmeiras. Eu, em nenhum momento, citei aqui no canal, citei nas minhas redes sociais, porque, cara, como que eu vou dizer que uma pessoa quis ajudar o Palmeiras só porque torce para o Palmeiras? Isso é muito sério. As pessoas precisam tomar cuidado com isso. É o caráter da pessoa, é a foto da pessoa que está sendo espalhada. Imagina, na escola, os filhos vendo isso. Totalmente desnecessário, gente. Repito, torcedor em rede social, eu até tento entender fazer isso. Jornalista que trabalha em grande veículo, no meio de comunicação fazer isso, eu reprovo demais. Mas é apenas a minha visão dos fatos. Não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado. É apenas o que eu penso. Sobre o planejamento, o que pensa o Flamengo em relação a Bruno Henrique? Bruno Henrique vai jogar contra o Sport, ele vai ser o centroavante. Na ausência do Pedro e até mesmo do Plata, ele será o centroavante. E eu estou falando isso porque recentemente ele deu aquela declaração. E mesmo com a declaração, o Felipe Luiz continuou botando o Bruno Henrique, não vai ser agora que vai tirar. Eu acho que o Bruno Henrique vai crescer muito de produção. Você jogar com um problema desse... vou pegar um exemplo. Lucas Paquetá, olha como ele cresceu de produção depois que ele foi absolvido. Está jogando muita bola, inclusive na seleção brasileira. É óbvio que ele vai crescer de produção. Então... a justiça, teoricamente, foi feita, está definido, a justiça definiu. O que eu penso, tá? Eu acho que precisa ter um ajuste nas leis. Não sei como que se fala isso. Enfim, tem que mudar. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, como a defesa do Flamengo, como a defesa do Bruno Henrique do Flamengo conseguiu reverter pena de 12 jogos a multa de 100 mil, o jogador está liberado para jogar pelo Fla e foi punido apenas no artigo 191 do CBJD. O atacante Bruno Henrique foi apenas multado em 100 mil no julgamento desta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que tratava a denúncia de beneficiar apostadores forçando um cartão amarelo. Em primeira instância, o jogador do Flamengo havia sido suspenso por 12 partidas, mas o cenário mudou, liberando o atleta para entrar em campo já neste sábado contra o Sport pelo Brasileirão. A decisão, em segunda instância, passa por dois fatores principais. O argumento da defesa de que o cartão amarelo não foi prejudicial ao Flamengo e o entendimento por parte do STJD de que Bruno Henrique não pode ser enquadrado nos artigos mais pesados. O jogador teve um placar de 6-2-1 nos votos, sendo 6 para a multa de 100 mil, 2 para a suspensão de 270 dias com multa de 75 mil e uma tendo a decisão da primeira instância. A tese dos advogados de Bruno Henrique é que o fato em si já havia sido afastado pelo tribunal e que a falta sequer aconteceu, tanto que levou a uma reclamação veemente do jogador com o árbitro. O advogado do clube, Michel Assef, defendeu também que não houve prejuízo ao Flamengo, pelo contrário, já que o atacante foi orientado a tomar o terceiro cartão amarelo por estratégia. Após a partida contra o Santos, o Fla enfrentaria o Fortaleza e em seguida o Palmeiras, com quem disputava na parte de cima da tabela. Naquele momento o jogador estava pendurado. Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Durante a audiência de segunda-feira, os advogados da defesa sustentaram que Bruno Henrique não poderia ser enquadrado nos artigos 243 e 243-A
uma vez que o Flamengo, na figura de seu advogado Michel Assef, afirmou não ter sido prejudicado. Além disso, a atitude de forçar o terceiro cartão amarelo não teria manipulado o resultado da partida contra o Santos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!